Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde, a casa do futebol e seleções. Eu sou Gabriel Solaf, estamos aqui repercutindo a data FIFA de junho, chegou a hora de falar do continente europeu, da Europa, falar sobre o título na Liga das Nações e também sobre a rodada das eliminatórias, a última rodada incompleta, perdão. Daqui para frente teremos todas as seleções jogando as eliminatórias e a gente vai passar a entender um pouco mais de como funciona esse troço. Eu sou Gabriel Solaf, e a gente está aqui para repercutir tudo e convidar você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Press, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_, tudo sobre futebol e seleções, basicamente diariamente você encontra por aqui, e também a seguir a gente no nosso Spotify, no YouTube, aonde você estiver escutando esse podcast, para você ficar por dentro, né, conferir nossos outros podcasts, conferir tudo o nosso conteúdo sobre o futebol e seleções. E claro, se puder ajudar, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês, você ajuda a gente a crescer a cada vez mais nosso projeto, a chegar cada vez mais longe. Não pode ajudar financeiramente, compartilha com seus amigos e ajuda o Conte Verde a chegar a cada vez mais e mais pessoas. Ao meu lado, vocês não estão vendo, mas ele está muito animado, está muito, como que eu posso dizer, expressivo. João Rai, João, mais um título para a conta do CR7 e mais dramas, logo de cara na rodada eliminatória. Dramas que a gente preveu por aqui. Ponto para o Conte Verde. Seja bem-vindo. Olá, Salaf. Olá, pessoal. Eu ia até perguntar para você se você ia salvar esse vídeo do podcast, porque quem fosse assistir só aqui ia falar que eu sou louco, né? Mas enfim, fica aí o mistério da fé. Mas, dito isso, vamos falar de coisa séria aqui, né? Título de Portugal levemente surpreendente aí, né? Pro que a gente imaginava da Espanha, mas iremos comentar isso depois. E das eliminatórias, eu acho que a gente nunca cravou tanto, Salaf, as coisas aqui. Acho que a gente acertou mais do que a nossa média, o que me deixou muito contente aí. Então, depois iremos detalhar aí cada partida, detalhe por detalhe, de quem fracassou e quem não fez mais do que a obrigação, né, de vencer. Então, é isso. Um forte abraço aí a vocês que estão nos ouvindo agora. E um forte abraço para o Luciano Spalletti, que ouve nosso podcast, está na fila do INSS nesse exato momento. Vamos começar a falar sobre a Liga das Nações, né? Como já antecipamos aqui, mais um título de Portugal, né? Semifinal, vitória de virada para cima da Alemanha por 2-1, gol da vitória do Cristiano Ronaldo já na reta final do jogo. Na outra semifinal, uma partida malucaça entre Espanha e França, que terminou 5-4. O primeiro tempo terminou 0-0, a Espanha abriu 5-1, e aí a França fez 3 gols. Um jogo muito louco. A Espanha conseguiu a classificação, uma peladona, podemos dizer assim, mas aquela de alto nível, né? Porque foram várias finalizações, várias chances criadas. Na disputa de terceiro lugar, emocionante jogo, a França ganhou a Alemanha de 2-0, no jogo que marcou o 50º gol do Mbappé com a camisa da França. E na grande decisão, a Espanha saiu na frente, Portugal buscou um empate, e nos pênaltis, apareceu o Diego Costa na cobrança do Morata e Portugal venceu por 5-3, com direito a mais lágrimas de Cristiano Ronaldo, ganhou mais um título com a camisa portuguesa, o segundo título da Liga das Nações, né? É importante frisar, né? São 4 edições da Liga das Nações e o segundo título português, né? A Espanha também poderia conquistar o segundo título, já que a Espanha era detentora da última conquista contra a Croácia, e fica a curiosidade, né, que a Espanha ganhou nos pênaltis contra a Croácia e agora perde nos pênaltis para Portugal. João, quais são os seus destaques do Final Four e esse título de Portugal, né? A gente falou na nossa prévia que, até pelo como foi a Euro, o Roberto Martins estava muito pressionado por boas atuações de jogos contra as seleções grandes, né? Portugal conseguiu entregar nas eliminatórias da Euro, onde passou com basicamente 100% de aproveitamento, foi indo naquela, né, na Liga das Nações, na fase de grupos, né, na primeira fase. Nas quartas de final passou um pouco de apuro, mas na semifinal acho que entregou, né, o Roberto Martins entregou, principalmente na final, né, Portugal conseguiu fazer um grande jogo na final, o Lamine Yamal não apareceu, né, no jogo, enfim, uma grande atuação da seleção portuguesa, um título, pelo que a gente viu nesse Final Four, muito merecido. Perfeito, Sof. Acho que o ponto
que a gente mais bateu aqui foi isso, né? O Roberto Martínez conseguir fazer Portugal jogar de igual para igual com seleções grandes. E parece que ele também, junto do Spalletti, né, também ouve o nosso podcast, porque ele realmente fez Portugal jogar, né, de igual para igual. Os dois jogos, para ser sincero, eu imaginei no começo que as duas outras seleções iam passar bem de Portugal e fui surpreendido, né? Contra a Alemanha, né? A Alemanha saiu na frente e aí Portugal foi acreditando, foi chegando e foi lá e venceu, né? Então é curioso ver, né, como, né, a Alemanha já, né, fez o gol com o Wirtz e aí o Francisco Conceição empata, né, num belo gol, um belo chute, e o Cristiano Ronaldo depois, né, minutos depois, já viram o Cristiano Ronaldo com uma estrela. O cara, assim, decisão é Cristiano Ronaldo, né? Impressionante o que esse cara gosta de decidir partidas, e aos 40 anos ele continua decidindo partidas, né? E trazendo mais glórias para Portugal. É impressionante como acho que tem uma relação absurda, assim, né, do Cristiano Ronaldo amar defender Portugal e da seleção também, ao mesmo tempo, se entregar a ele, e das pessoas, né, de Portugal também saberem que ele vai entregar tudo em campo, né? Pode ser que não ganhe, mas vai ter a entrega completa ele do Cristiano Ronaldo. E um fato curioso, né, que a última vez que Portugal tinha vencido da Alemanha 25 anos atrás, na Eurocopa, né, na Euro 2000, quem tinha feito gol, né, 3 gols, na verdade, para classificar Portugal, tinha sido o Sérgio Conceição, o pai do Francisco Conceição. Então a família Conceição gosta de ganhar da Alemanha, e por mais que demore 25 anos, né, mas fez um gol aí que abriu caminhos para Portugal vencer da Alemanha. Então eu acho que a gente não imaginava que fosse assim, né, ainda mais a Alemanha jogando em casa e tal. A gente falou que a Alemanha tinha um time que estava se encaixando mais, né, com um treinador novo e tudo mais, e no final das contas não foi suficiente, né? A seleção não conseguiu superar aí Portugal, que também acho que pareceu mais organizada ainda, né? Defensivamente também, apesar de levar gols, né, ter que buscar placares, mas eu acho que conseguiram anular muito jogadores importantes, né? A gente vai falar um pouco mais para frente daqui a pouco, né, da final, mas como eles conseguiram trabalhar a marcação em jogadores vitais para as equipes, né? E acho que com a Alemanha isso também aconteceu. Pois é, até você estava falando desse jogo aí, foram 25 anos que o Portugal não vencia a Alemanha na Alemanha, né? Tinha sido apenas uma vitória, que foi justamente nessa Euro 2000, e agora Portugal consegue essa vitória na Alemanha. E na final, né? Acho que a gente tem que destacar o Nuno Mendes, que fez um mês fantástico, né? Fez uma grande final da Champions, e na final da Liga das Nações sobrou, né? Óbvio que o calendário pesa, porque a gente tem jogadores como Vitinha, que teve que jogar a final da Champions, teve que jogar os 120 minutos, né, dessa decisão contra a Espanha, mais o jogo anterior contra a Alemanha, e agora vai jogar o Mundial de Clubes, né? O calendário castiga nossos heróis, né, portugueses. Mas falando sobre a final, né, João, como que você viu o jogo? A gente viu um primeiro tempo muito equilibrado, né, que a Espanha conseguiu sair na frente, Portugal buscou um empate, né, e jogou melhor. Acho que tem isso. Só um detalhe, né, você falou do Cristiano Ronaldo, o Elcio fez uma análise muito legal, como o Cristiano Ronaldo, ele tá usando o VAR para marcar seus gols, porque ele fica sozinho, isolado, e ele vai aos poucos indo para trás, e quando ele percebe que ele tá na linha do último homem, ele para. E aí dá aquela impressão que ele tá impedido, mas ele não tá. Não, o gol contra a Alemanha foi exatamente assim, até mesmo na hora no olho eu pensei que ele estava impedido e não estava. É uma tática muito interessante. E falando da final, já vou deixar uma próxima pergunta para você, João. Você acha que esse título, com Roberto Martínez encaixando essa peça, a seleção portuguesa mostrando que não é só Cristiano Ronaldo, isso que também é importante a gente ressaltar, né? Tem várias peças importantes, óbvio que o Cristiano Ronaldo é importante, e também a forma como o Roberto Martínez abraçou o Cristiano Ronaldo, né? Que era uma coisa que o Fernando Santos não fez na Copa, por exemplo, né? O Cristiano Ronaldo vai para a partida contra o Marrocos sendo reserva. Enfim, como que você vê já Portugal como uma das possíveis candidatas para o ano que vem? Claro, se garantir sua vaga na eliminatória, mas está entre aquelas seleções que a gente fala, tá lá nas cabeças para ganhar a Copa, que a gente sabe que é um sonho do Cristiano Ronaldo. Olha só, eu acho que sim, eu acho que se credencia, né?
quando consegue jogar contra grandes seleções e se dá bem ainda, né? Mais do que jogar bem ainda ganhar, é para você ficar de olho, né? Ainda mais com a Espanha, que está sendo colocada por muita gente aí como a favorita já para 2026, como a seleção do momento e tudo mais, e ganhar deles. Mas ganhou nos pênaltis. Não importa, jogaram bem e foram buscar, né, o jogo. Acho que o que você falou, né, curioso, né, o Cristiano Ronaldo na Copa tava meio tipo, já acabou para ele, tem que ser reserva, não tá rendendo mais igual. Será que Cristiano Ronaldo está atrapalhando Portugal, né? Tinha muita discussão disso, né? Será que ele não tem que se aposentar logo da seleção e tudo mais? E o Martínez veio trazer de volta, falou, não, a gente precisa ainda desse cara aqui, né? Ele ainda tem lenha para queimar, a gente não pode jogar fora o Cristiano Ronaldo assim, né? E coloca ele, né? Acho que difícil ele estar jogando 90 minutos pela seleção, né? Mas ele 60, 70 minutos que ele está em campo faz total diferença, né? Então, o quanto for possível ter ele em campo é importante, e acho que isso né, para Portugal é importantíssimo. E como você também disse, né, acho que cresceram muitos jogadores portugueses nesse meio tempo, né, de Roberto Martínez, né? Você falou, Nuno Mendes anulou o Yamal, né? Acho que ele que estava marcando, né, Sof? O Yamal ficou no bolso do Nuno Mendes, impressionante o que o Nuno Mendes fez no jogo. E ainda fez gol, né? Ainda fez o primeiro gol, então estava bem demais. Talvez o melhor da partida, né? O Nuno Mendes, foi excelente a atuação dele. Você falou do Vitinha, né? Um grande talento, acabou sofrendo muito aí por causa disso, né? Dessa sequência de jogos maluca que ele teve e vai ter ainda, né? Ainda não acabou ainda isso. O drama de Vitinha, o homem que não consegue descansar, né? E aí ainda tem, né, o Bruno Fernandes, que sempre é um cara que apresenta alguma coisa, né, na bola parada, nas jogadas de Portugal. O Diogo Costa também, um goleiro absurdo, assim, fez, né, a diferença também para Portugal. Acho que a gente tem vários nomes aí que, né, fazem com que Portugal não fiquem com a Ronaldo dependência de jeito nenhum, né? Acho que ele é o complemento, é aquele que vai dar o toque a mais ali para a equipe quando precisa. E é um cara que, né, a mente dele é muito genial, né, para marcar gol, né? Igual você falou, ele ficar na linha ali, o cara é quase especializado na paralaxe, né? O cara estudou ali, não, vai parecer que eu tô impedido, mas eu não tô aí. Olhando de longe vai parecer que eu tô impedido, mas eu não tô. Mas é um cara que, pô, o gol que ele fez contra a Espanha, né, ele chama o Cucurella para frente, e aí só que ele sabe que a bola vai para trás, né? Ele sabe que a bola não vai para aquela direção que ele levou o marcador, né? E aí ele pega atrás e pega num chute que não é fácil de você pegar, porque ele não tá vendo como o Cucurella tá na frente dele, não tá vendo onde a bola tá vindo exatamente, né? Então ele vai e pega certinho na bola e faz o gol, né? Então é impressionante o que o Cristiano Ronaldo faz de diferença nesses lances decisivos, né? Quando precisa decidir, ele sabe o que fazer, sabe como decidir, e é algo a mais que, né, que faz a diferença para a seleção portuguesa ser campeã, né? Acho que esse é um dos detalhes aí que ajudou Portugal a conseguir superar essa forte Espanha, que talvez foi pega de surpresa, né, com esse estilo de jogo de Portugal, com essa marcação tão precisa ali, principalmente no Yamal, né? Acho que pegou um pouco de surpresa porque eles não conseguiram, né, sair dessa marcação, desse esquema de Portugal para conseguirem sair vencedores, né? Teve tempo, teve prorrogação e tudo mais, e eles não conseguiram ser tão produtivos assim, né, contra Portugal. Então acho que isso é uma coisa que a gente pode ressaltar aí, né? E ao mesmo tempo também Portugal conseguiu se equilibrar no jogo, né? Nas chances criadas, nos chutes a gol, não foi uma diferença assim que você fala, não, Portugal só se defendeu, né? Portugal só esperou a Espanha, não. Então, acho que isso também é outra coisa que a gente pode colocar, né? Que Portugal está mais preparado aí para esse Mundial, né? De ser colocado como uma seleção das favoritas, né? Pois é, e só uma correção, acho que eu falei antes que o jogo foi 1, foi 2-2, né? Só para ressaltar aqui, pedir perdão pelo equívoco. Vamos ver, né, como essas seleções vão entrar, né? As 4 seleções entram nas eliminatórias a partir de setembro, e claro,
ficar de olho em Portugal, porque deixa uma ótima impressão, principalmente, né, buscando o resultado 2 vezes e fazendo uma boa prorrogação, né? Se Portugal fosse campeão no tempo regulamentar, não seria nenhum absurdo, pelo nível de Roberto Martínez apresentou, né? Roberto Martínez, espanhol, estava lá felizão no final do jogo, né? Junto com os jogadores, junto à torcida, foi bem legal as imagens, além de, claro, Cristiano Ronaldo em prantos. Imagine se ele ganha a Copa do Mundo. O homem vai desabar em lágrimas em plena Nova York. Agora vamos para as eliminatórias, João Rai. Tem muita polêmica rolando as eliminatórias. Vamos começar pelo grupo G, lembrando que do grupo A ao grupo F, os jogos começam a partir do mês de setembro. Vamos para o grupo G, no primeiro jogo dessa chave, no dia 7 de sábado. Malta empatou sem gols com a Lituânia. E já no jogo da Holanda, a Holanda e na Finlândia venceu os finlandeses por 2-0, gol do Memphis Depay nesse jogo. E aí na quarta rodada, na terça-feira, dia 10, a Holanda fez 8-0 em Malta. O Memphis também marcou 2 gols, chegou à marca de 50 gols com a camisa holandesa, uma marca histórica aí. E a Finlândia venceu por 2-1 a seleção da Polônia. A gente falou, né, João, que a Polônia podia ser uma pedra de tropeço para quem só passar a classificação antes, né? A Finlândia lidera com 7 pontos, né? Resultado importante até essa vitória. A Holanda tem 6, a Polônia tem 6, a Lituânia tem 2, a Malta tem 1. Lembrando, a Finlândia tem um jogo a mais do que a Polônia e 2 a mais que a Holanda, né? Então a Holanda ainda vai ter 2 jogos ainda para fazer, pode pegar a primeira colocação desse grupo ao natural. Mas a gente falou, né, João, que a Finlândia poderia ser uma pedra de tropeço. Não foi para a Holanda, no caso, né? A Holanda conseguiu fazer sua missão em Helsinki, depois, obviamente, fez mais do que um dever de obrigação contra a Malta. Um jogo muito bom, né? Muito bom a jogar parecendo bastante. O Frimpong também é um time muito legal de assistir da Holanda. E a Polônia já ganhou uma crise de presente, né? Porque o Michael Probert estava com problemas com o Lewandowski, enfim, né? Rolou a briga entre os dois. O Lewandowski não estava nessa convocação, e aí o treinador, o Lewandowski, mandou, se esse cara continuar, eu não vou voltar. E aí o treinador pensou, né, ô Lewandowski, daí ele já anunciou sua saída, né? A Polônia ficou um pouquinho para trás nesse grupo. João, como que você vê a estreia da Holanda e essa ameaça de crise na Polônia, que vive um ciclo, né, acho que ainda vive as consequências de ter contratado o Fernando Santos. Pois é, né? O Fernando Santos causando problemas até hoje na seleção polonesa. Sacanagem, né? Se o Fernando Santos começa a ouvir o ContiCast aqui, Jesus, a gente é processado em 15 países diferentes. Mas enfim. Mas entre tirar, né, a estrela, o maior jogador da história do país e tirar o treinador, eu acho que, né, a Federação Polonesa não tinha tinha uma escolha fácil para se fazer, né? Acho que não tinha muito problema ali de demitir o treinador, ainda mais numa fase ruim, né? Mas, né, a gente tinha, acho que, comentado até, né, que a Finlândia e Polônia, o confronto direto era o que a gente poderia ter de decisão aí, né, dessa segunda vaga, porque a primeira vaga seria da Holanda, né, a segunda vaga para repescagem, no caso, né? E no final das contas a Finlândia mostrou que né, vai estar ali firmíssima para ficar com esse segundo lugar, né? Ainda tem o jogo de volta, né, entre as duas seleções, mas se não tropeçar, tá muito bem, né? Pensando que todo mundo vai tropeçar para a Holanda. E o interessante foi que, né, eles fizeram 2-0 com tranquilidade e tal, e a Polônia só acordou no finalzinho do jogo, só conseguiu ter forças no final do jogo, fez o gol e acabou o jogo. Depois, né? da pausa ainda, né? Também porque o jogo ficou paralisado. É verdade, teve isso. Um torcedor passou mal, né, na arquibancada, e aí só, acho que parou nos 70 minutos de jogo, se eu não estou enganado, e aí depois voltou, e aí só no final do jogo a Polônia resolveu jogar futebol, mas aí o juiz já acabou o jogo, né, também. Então não adiantou nada. Mas falando sobre a Holanda, né, você falou aí os nomes, o Dumfries também muito bem, já veio de uma temporada muito boa, né, e o Depay tão criticado por Gabriel Salaf, fazendo gols, decidindo para a seleção holandesa, assim, já que a banda malta ali, pelo amor de Deus, né, coitado, acho que montando o time do Conte Verde, a gente é competitivo contra a Malta, porque meu Deus,
Parecia a Alemanha contra o Brasil lá, os caras tabelando na área, chegando, fazendo gol do jeito que queria. Se alguém quisesse entrar com bola e tudo no gol, acho que até conseguia, porque Malta é muito fraca, assim, coitados dos malteses aí, porque muito fracos. E a Holanda trocou jogador, entrou quase o time B ali depois das substituições e continuou fazendo gol. Então, é impressionante. Mas acho que a Holanda fez o papel dela, né, ganhar os jogos que tinha, já está só 1 ponto atrás, né, da Finlândia com 2 jogos a menos, então acho que tá bem tranquila a situação aí, sem desesperos. Acho que a gente previu bem aí o que ia acontecer nesse grupo G, só acho. Pois é, e fica só um ressalva, né, a gente também já falou isso algumas vezes, do empate, né, da outra rodada da Finlândia contra a Lituânia, né? Um jogo que a Finlândia vencia por 2-0 e pode fazer diferença, até porque a Polônia está atrás na tabela, também está 1 ponto atrás, mas a Polônia tem 1 jogo a menos, né? A Finlândia, na próxima rodada, lá em setembro, vai folgar. Óbvio, a Polônia vai pegar a Holanda, tem essa diferença, mas até como elas vão ter outro confronto em Varsóvia, né? Então isso pode ser determinante, mas vamos ver como os finlandeses vão agir. E, claro, a Holanda, ao natural, sobrando nesse grupo. Vamos para o grupo H que também teve estreia. A Bósnia manteve o 100% de aproveitamento num jogo onde o ataque estava com a mira na casa do chapéu, né? Venceu o San Marino por 1-0, mas a quantidade de gols que a Bósnia perdeu nesse jogo é algo absurdo. E aí a Áustria, na sua estreia, venceu a Romênia por 2-1. A Áustria foi um jogo tranquilo, na verdade, né? 2-1 parece aquele placar. Nossa, o jogo foi... Não, a Áustria sobrou no jogo, a Romênia marcou o gol no último lance, né? E daí, na quarta rodada, a Romênia fez 2-0 no Chipre, e fica a curiosidade, quando o jogo estava 0-0, o Chipre perdeu um gol no contra-ataque, o cara tá na cara do goleiro, acabou perdendo o gol de forma bizonha, e no lance seguinte, a Romênia teve um contra-ataque exatamente igual, só que foi no 2-1, e aí o cara tocou e a Romênia fez o primeiro gol, venceu por 2-0. E a Áustria goleou o San Marino por 4-0, um jogo que teve gol só nos 27 minutos iniciais do jogo, depois a Áustria teve gol anulado, pênalti perdido, enfim. O pênalti estava 4-0 para a Áustria, quando o Colombo pega o pênalti, o jogador do San Marino faz uma festa, né, comemora como se fosse um gol. E a gente sabe, qualquer gol de San Marino é muito comemorado, independente contra quem seja, independente do placar que está o jogo. E aí os jogadores fizeram uma festa com o Colombo que defendeu esse pênalti. Na classificação, a Bósnia ainda lidera com 6 pontos, mas a Áustria tem 6, mas tem um jogo a menos que em relação à Bósnia. A Romênia tem 6 pontos, mais 4 jogos. Chipre tem 3. San Marino não tem nada. João Rai, como você vê esse grupo aí, né? A Áustria estreando bem, dentro dos conformes. A Bósnia também, né? Não daquilo que a gente esperava, né? Folgou na quarta rodada, mas não teve, né, o 100% de aproveitamento. Óbvio, na próxima rodada tem um confronto, né? Lá na frente vai ter o confronto entre Áustria e Bósnia, né? Na próxima janela, em setembro. E aí vai ser determinante para a Bósnia, para as pretensões da Bósnia nessa eliminatória, né? Mas, enfim, como que você viu, principalmente a estreia da Áustria, né? Que acho que até essa vitória contra a Romênia, né, dá esse grau de favoritismo dos austríacos nesta chave, como a gente meio que já pretenciou, né? Como a gente espera. Exatamente, acho que a Bósnia fez a parte dela, né? Conseguiu manter aí a pontuação 100%. E, né, igual você falou, o jogo com o San Marino, a Bósnia gastou uns 3 gols antes de marcar com o Dzeko e depois ainda perdeu mais umas 2, 3 chances, assim que, olha, complicado, tem que acertar essa pontaria, porque San Marino é horroroso, né? Você que você é um grande fã da seleção de San Marino, sabe? Mas olha, muito ruim essa seleção e a Bósnia quase conseguiu a façanha de perder ponto para San Marino. E aí a Romênia, né? Você falou, né? Ganhou do Chipre, né? Apesar do Chipre ter criado essa chance claríssima, cristalina, e não conseguir fazer o gol, né? O goleiro fez um milagre e, né, depois dessa loucura toda eles conseguiram vencer. A Áustria podia ter ganhado de 6-7-0, não fosse gol anulado e pênalti perdido, né? Só com isso já podia ser um placar maior, mais as chances criadas, né? Arnautovic não estava muito inspirado ali, né, na penalidade. Na Romênia, né, contra a Áustria, e o jogo que poderia ajudar, né, os romenos aí a buscar a Bósnia, acabou que os austríacos dominaram o jogo inteiro, fizeram 2-0, até podia ser mais, a Romênia só acordou no finalzinho do jogo mesmo para tentar fazer alguma coisa, né, não adiantou muito. E da situação geral, realmente, né, acho que a Áustria tem condições mesmo de brigar, de pegar esse primeiro lugar mesmo. Acho que a Bósnia tem que ficar
satisfeita com ganhar do resto. Se ganhando do resto, indo ali para repescagem, acho que é uma análise realista, digamos assim, né? Aí se tirar um pontinho da Áustria, melhor ainda, né? Mas eu acho que, pelo que a gente percebeu da realidade do grupo, não é o que vai acontecer. Eu acho que a Áustria tende a vencer, sim, os jogos da Bósnia, mas vamos ver aí a Romênia também, né? Que briga meio por fora ali, né? Tentando tirar pontos, mas não fiquei com tanta confiança assim nesses jogos, né, da nossa gloriosa Romênia. Incrivelmente, né, quando a gente foi fazer a prévia, né, antes dos jogos, a gente imaginava a Romênia melhor do que a Bósnia. E agora, depois dos jogos, parece que inverteu um pouco essa realidade, né, bem curioso o que aconteceu, porque a Bósnia não parecia estar naquele momento, né. Vamos ver o que vai acontecer aí, né, se também a Bósnia vai melhorar essa pontaria, né, que tá perdendo muito gol, mas é o que temos aí para esse grupo H. E mesmo perdendo muito gol, tá com 100% de aproveitamento, né? Isso que chama a atenção da seleção da Bósnia. E a gente lembra, né? Acho que o grande diferencial desse grupo foi a primeira rodada, onde a Bósnia venceu a Romênia na Romênia, né? E foi aquilo que você falou. Se continuar nessa toada, né, consegue a vaga na repescagem. Se tirar ponto da Áustria, aí entra na briga de fato pela vaga direta. Tem um jogo a menos, obviamente a Áustria, né, vai ter 2 confrontos diretos contra a Bósnia, então aí que vai ser a toada, né? Vamos ver como que vai ser esse grupo, mas acredito que vai ser uma definição por aí, né? Já que a Áustria chegou já mostrando sua força em relação aos demais adversários. Agora chegou no grupo I, o grupo I, o tão esperado grupo I, que eu tenho certeza que muita gente está esperando a gente falar sobre ele, porque a gente teve na primeira rodada, na terceira rodada, perdão, na sexta-feira, dia 6, Israel vencendo a Estônia por 3-1, de virada. A Estônia sai na frente, então a gente volta a falar como a Estônia está fazendo uma eliminatória boa para os padrões da Estônia. E aí, na Noruega, a Itália caiu na roda dos noruegueses, 3-0 com sobras, né? Um grande jogo. Musa jogou muita bola nesse jogo, cara. E aí, o Luciano Spalletti ganhou um aviso, né? Comandou a seleção para o aviso prévio contra a Moldávia. A Moldávia sai na frente, inclusive, mas tem um gol anulado por impedimento. E a Itália ali faz 2-0. E no outro jogo, a Noruega, também com a Estônia metendo 2 bolas na trave, cara. Tô falando, cara, essa Estônia vai aprontar alguma. Já aprontou, já. Quer dizer, ainda não tirou ponto nenhum das 3 seleções, mas, cara, tá com um cheirinho de quem quer aprontar. Se bem que a vitória na Moldávia já foi algo que a gente não esperava. E aí a Noruega vence por 1-0 com o gol do Haaland. João, claro, chama atenção esse cenário do grupo, a gente falou, né? A gente falou com todas as palavras que a partida entre Noruega e Itália era determinante, porque se a Itália perde, entrava numa crise, e não deu outra, né? Porque agora a Noruega está com 100% de aproveitamento com 12 pontos, aí na segunda colocação tem Israel com 6, Itália só tem 3, a Estônia tem 3, Moldávia 0. A Itália tem 2 jogos a menos em relação à Noruega. Mas mesmo assim, se a Itália vence esses 2 jogos, ela vai para 9. E a diferença fica em 3, em um jogo, que é o jogo direto. E aí você já vê que a Noruega já tem um saldo de 11, enquanto a Itália tem saldo de -1. E eu não sei se o amigo ouvinte prestou atenção, mas quando a Itália faz o segundo gol ali com o Cambiasso no jogo contra a Moldávia, o gol foi logo no começo do segundo tempo, os jogadores italianos vão lá e buscam a bola. Ou seja, já tinha essa ideia que a Itália, além de vencer os seus jogos daqui para frente, ela precisa de saldo. Porque se chega lá na frente no confronto direto com a Noruega, a diferença do saldo está em 10 gols. A Itália não vai ganhar de 7-0 da Noruega em casa, para garantir a vaga na Copa. E eu acho muito difícil, por mais que a gente está aqui entusiasmado com as boas atuações da seleção da Estônia, que a Noruega perca ponto nesse grupo. Tanto para a Estônia, tanto para Israel, tanto para a Moldávia. E também acredito que a Itália não vai perder. Pô, se a Itália perde aí esquece, aí já era. Enfim. E aí, como que a gente vê? Obviamente, dá um up para a seleção da Noruega, que merece todo o crédito possível, que mereceu ganhar esse jogo contra a Itália e está fazendo uma boa eliminatória, né? E também a Itália, quem vai vir para a Itália, né? Será que vão deixar o Ranieri se aposentar finalmente, né? Que já falaram o nome dele. E já saiu um rumor até do Gattuso assumir a Itália. Aí já é loucura demais se o Gattuso for para a Itália. Mas enfim, João, como que você viu aí esses 2 lados da moeda, 3 lados, né? Porque a gente inventou uma moeda de 3 lados nesse exato momento. Tem a Noruega muito bem, a Itália nessa crise e as outras seleções tentando fazer alguma coisa por ali. Se a Itália trouxer o Ranieri, pelo amor, o cara quer se aposentar desde que ele tava no Leicester, né, cara? Já faz 10 anos que ele tá querendo se aposentar e não consegue. Eles não deixam Ranieri em paz, né?
deixa ele descansar um pouco, coitado. E o Gattuso, pelo amor de Deus, né? Você trazer o Gattuso é loucura, é completamente maluco você trazer o Gattuso. Não sei quem é que a Itália vai trazer, mas trazer o Gattuso não dá. Não tem condição. Traz o senhor Valdemar, que tá melhor que o Gattuso. Mas enfim. Mas sobre o Noruega e Itália, você falou, né? 3-0, foi 3-0 em 41 minutos, né? Um passeio da Noruega, assim, sem chances da Itália. Impressionante, assim, o domínio e os gols todos em jogadas, em trabalhado, deixando a Itália, assim, na roda, né? Impressionante o que aconteceu. E só nos acréscimos do segundo tempo foi que a Itália chutou no gol. Foi assim, para você ver como a Itália não fez nada nessa partida. A Itália não teve condições de jogar de igual com a Noruega, assim. Então, a diferença foi muito grande nessa partida, né? Ainda tem muita água para rolar, né? Mas se a gente for se basear nessa partida, coitada da Itália. Olha, não tá legal, não. E, né, contra a Estônia aí foi sofrido, você falou bem, né? Bola na trave, o goleiro fez defesa. Foi difícil, tiveram que suar para sair o golzinho ali e saírem vencedores contra a Estônia, né? E aí a Itália, né, no outro jogo contra a Moldávia quase fez, né, quase saiu na frente, igual você falou, né? O gol anulado por impedimento, e aí os italianos saíram na frente e a Moldávia de novo meteu pressão. Então a Moldávia era quem criava mais chances, mas acabou desperdiçando, né? E aí no comecinho da segunda etapa o Cambiasso fez o segundo gol da Itália e aí deu uma tranquilizada na partida, né? Porque até ali não estava muito legal não para os italianos. Então, mesmo vencendo, não foi tão convincente, né? E aí do nosso resto, né, de grupo, né? A Estônia e Israel, né? A Estônia, você falou, né, saiu na frente, mas aí falta ainda um pouco de força, né, de poder, de segurar o jogo, porque, né, Israel empatou ainda no primeiro tempo, virou no segundo tempo e aí, né, ampliaram ainda de pênalti no final do jogo. Então, mas, né, eu acho que esses outros times do grupo não se aproximam, né, não conseguem ter forças para brigar com a Itália e com a Noruega, né, acho que só num vacilo absurdo, assim, né, numa coisa maluca do futebol para essas seleções conseguirem tirar alguma coisa da Itália e da Noruega, né? Mas vamos ver, porque dependendo da Itália, a Itália pode conseguir essa façanha. A gente sabe que eles têm esse potencial guardado neles aí de conseguir façanhas para não ir para a Copa, né? Então vamos aguardar esse grupo aí, maiores surpresas. Pois é, não dá para acreditar nada na Itália. A imprensa italiana já tá dando por certo a contratação do Gattuso, tá? Tô até olhando aqui durante a gravação. E não é só isso, tem uma questão que já tem até os parças, já tá, ó, que tá com a possibilidade de ter Zambrotta, Perota e Basagli como auxiliares, e o Bonucci trabalhando no staff, além do Buffon, que já é o chefe da delegação. Ou seja, é basicamente... a seleção de 2006 aí, rapaz. É o que o Brasil fez em 2010, basicamente. Chamou o Dunga, botou todo mundo lá para trabalhar na seleção para tentar dar um up, né? Ou 2014, né? Chamou o Dunga, ele tava o Mauro Silva junto, né? O Gilmar, né? Que era o chefe da seleção. É uma loucura, cara, o que a Itália tá fazendo para tentar tirar essa praga. Como eu falei, o problema maior, acho que não é nem a seleção da Itália, era um jogo que era crucial, que a Itália não podia perder e perdeu da maneira que perdeu, e aí fica essa questão de saldo de gols, como você bem falou. Acho que é muito difícil, até mesmo a Itália tropeçar contra essas seleções, contra Israel e Estônia, mas a Noruega também, e vai chegar na última rodada, pelo andar da carruagem, com a Itália tentando golear para conseguir a vaga direta na Copa. Na última rodada não, quando ela vai se enfrentar, no caso, né, no confronto virtual, até vou ver qual rodada que é, daí eu queimo minha língua aí, é na última rodada. Literalmente é na última rodada, eu falei sem querer, gente, mas chega no dia 16. Vai pegar fogo isso aí, hein? Vai pegar fogo, mas vai pegar fogo, vai ser talvez um fogo de palha, igual foi o jogo da Arábia Saudita, que a Arábia Saudita estava ganhando de 5-0 para ir para a Copa. Né? É um negócio meio real. Né? Então, a Itália se colocou por um jogo numa situação difícil. Acho que já tem que começar a trabalhar pensando que vai para a repescagem, e aí a repescagem, claro, é mental e tudo mais. Mas pelos trabalhos que o Gattuso fez como treinador até agora, cara, eu não tenho confiança nenhuma para isso. Né? É complicado. Alô, Estônia! Vamos ver se vocês aprontam contra a Itália. Estão ensaiando, né? Já ensaiaram contra Israel, já ensaiaram contra a Noruega. Tá na hora da Itália, né? Então tá chegando a hora. Vamos ver se a Estônia apronta com a Itália aí.
Um abraço, né? Daí vai ser complicado. Vamos pro Grupo J. O Grupo J também que teve seleção grande passando sufoco. Mas que sufoco, né? Na terceira rodada, a Bélgica estreou com empate contra a Macedônia do Norte. A Macedônia do Norte teve gol anulado, teve bola na trave, jogou melhor até que a Bélgica. Ficou no empate 1-1. E País de Gales, sem muita força, fez a sua função contra a Liechtenstein e venceu por 3-0. Aí na quarta rodada, a Macedônia do Norte, um jogo complicado, foi até o Cazaquistão, conquistou a vitória por 1-0. O jogo Cazaquistão botou a bola na trave também, foi um jogo bem equilibrado. E no grande jogo da rodada, a Bélgica abriu 3-0 no primeiro tempo, tomou empate para País de Gales, e Kevin De Bruyne apareceu para dar a vitória aos belgas, salvar o que seria de um vexame do Rudi Garcia logo no começo da eliminatória. No grupo, a Macedônia do Norte lidera com 8 pontos, o País de Gales tem 7, Bélgica tem 4, mais 2 jogos a menos, o Cazaquistão tem 3, Liechtenstein tem 0. João, a gente foi outro confronto que a gente falou, né, esse jogo da Bélgica contra a Macedônia do Norte, talvez não com esse mesmo grau de proporção, né, de dificuldade, digamos assim, né, a Noruega é uma seleção melhor que a Macedônia, mas a Bélgica sofreu no jogo do País de Gales em casa. Eu acho que esse grupo não fica num cenário catastrófico, como está a Itália com a Noruega, visão de goleadas e tudo mais, até porque não tem seleções com 100% de aproveitamento. Né? A Macedônia do Norte está invicta, né, o que chama a atenção, mas não está com 100% de aproveitamento, porque empatou 2 partidas justamente contra a Gales e contra a Bélgica. Mas vai se desenhando um grupo mais equilibrado que a gente esperava. Né? Se esse cenário desses jogos, dessa rodada, se configurar nas próximas, a definição desse grupo vai ser bem legal de acompanhar. Talvez não seja algo tão espetacular, né, estrondoso que a Bélgica precisa fazer, mas acredito que vão ser jogos bem interessantes entre essas 3 seleções aí que estão se desenhando, com destaque para a Macedônia do Norte, né, que parecia que, vamos dizer assim, que é uma geração que foi para a Euro, que eliminou a Itália, né, quase foi para a última Copa do Mundo, já tinha passado, até por conta da aposentadoria do Pandev e tudo mais, mas não, está se mostrando que é uma geração forte que pode brigar por uma vaga na Copa. Como diria, né, o nosso amigo Luiz Carlos Júnior, não é o vai ter emoção até o fim, mas realmente acho que até me surpreendo mais com Gales do que com a Macedônia do Norte, para ser sincero. Eu imaginava que Gales não ia ser essa seleção toda aí para dar trabalho, apesar que, né, depois que empatou o jogo com a Bélgica, parece que acabou a pilha toda também de Gales. Parece que os caras, a última energia que eles tinham era fazer o terceiro gol. Depois o Brennan Johnson não conseguiu mais já dar gás para essa seleção da Bélgica e o De Bruyne salvou eles, né? Ainda fizeram um gol lá que foi anulado, né? Então você vê que a Bélgica martelou muito mais depois, né? Mas, né, tirando esse jogo, né, do 3-0 buscado e depois retomado, né, o Cazaquistão e Macedônia do Norte, o Cazaquistão me surpreendeu, né, jogou muito bem, disputado, o Cazaquistão criou mais chances na partida, né, e a Macedônia do Norte conseguiu um golzinho no finalzinho ali para conseguir vencer, né. Aí Gales e Liechtenstein, coitado, né? Foi 3-0, mas podia ter sido, muito mais aí. Mas acho que Gales tirou, falou, 3-0 tá bom, galera. E aí Macedônia do Norte e Bélgica, que você falou, né? Foi um belo de um jogo, porque, né? Aos 26, você falou, né? A Macedônia do Norte meteu 2 bolas seguidas na trave, não foi gol, assim, para desespero dos locais, né? E aí no minuto seguinte... No lance seguinte, a Bélgica puniu, né? Como diria, né? Também eu tô citando aqui muitas frases, né? De grandes autores do futebol, né? Como diria Muricy Ramalho, né? A bola pune. E aí a Bélgica fez o gol. E aí na Bacia das Almas, né? Aos 41 minutos do segundo tempo, a Macedônia do Norte empatou com um belo gol e aí conseguiu esse empate que, né, vai ser importantíssimo aí para a seleção, como você bem trouxe, né? O panorama do grupo, eles ainda lideram, né? Invictos, né? Com 8 pontos, aí Gales 7 e Bélgica 4, né? A Bélgica que tem 2 jogos a menos iria para 10, né? Teoricamente passaria a Macedônia do Norte com esses jogos atrasados, mas você vê, só passa por 2 pontos, né? Não é o tropeço da Bélgica justamente com a Macedônia do Norte pode custar aí, né, para ter mais disputa até o final. Então acho que esse grupo aí vai ser muito legal de acompanhar, né, mesmo para a gente ver se não vai ter uma zebra acontecendo da Bélgica ficar fora, né. Acho que pode acontecer aí da gente ter algo nesse sentido. Estou torcendo para o Cazaquistão dar um trabalhinho aí também para a Bélgica, como deu em outros jogos aí, para a gente poder ter realmente, né, briga entre esses 3 no grupo por 2 vagas, né, uma para repescagem, né, e a outra para
direta para a Copa do Mundo de 2026, que é logo ali. Pois é, acho que vai ter uma briga bem interessante entre essas 3 seleções para essas 2 vagas. Volto a frisar, né? Até pelo nível que elas estão jogando. Os jogos entre elas foram muito bons, né? Até, a gente falou no outro podcast lá no mês de março como a partida entre Macedônia e País de Gales, que terminou empatado em 1-1, foi um bom jogo, né? E esses jogos aí entre Bélgica e Macedônia, Gales e Bélgica, foi surpreendente. Vamos ver se o Cazaquistão também mostra um pouco de força. Não acho que para chegar na briga, mas justamente para tirar pontos. Não seria nenhum exagero se a Macedônia saísse lá do Cazaquistão sem uma vitória. Vamos passar agora para o Grupo K. Grupo K que não teve a Terceira Guerra Mundial, mas teve aí uma vitória da Inglaterra por 1-0. Um jogo simples, né? A Inglaterra venceu a Andorra por 1-0. Um jogo em Barcelona. A Inglaterra estava com seu time titular. Até espantei quando eu vi. Não consegui acompanhar a partida na hora, mas depois eu fui dar uma olhada. A Inglaterra com o time titular ganhou de 1-0 só de Andorra. Depois veio, né? Acho que a sentença que o time inglês não está tão forte aí, porque tomou uma paulada de Senegal por 3-1, né, num amistoso na terça-feira. E aí, no jogo que poderia causar uma guerra, a Albânia e Sérvia empataram sem gols, jogo que a Albânia acabou perdendo um pênalti. E aí, na quarta rodada, a Sérvia fez o que a gente esperava que a Inglaterra fizesse com a Andorra, venceu por 3-0, hat-trick de Mitrovic, e a Albânia do Silvinho empatou com a Letônia 1-1. A Letônia perdeu um pênalti nesse jogo, no caso, né? Se a Albânia, no jogo contra a Sérvia, acabou perdendo uma penalidade, no jogo contra a Letônia, acabou defendendo. Nesse grupo, a Inglaterra lidera com folga, 9 pontos, 100% de aproveitamento. A Albânia segura com 5, só que na terceira colocação está a Sérvia, que tem 2 jogos a menos. A Letônia, que tem um jogo a menos, aparece na quarta colocação também com 4 pontos, ou seja, está um pontinho só da Albânia. E zerada está Andorra. João, acho que chamou a atenção, né? A gente esperava um passeio da Inglaterra contra a Andorra e não foi bem assim. Até o goleiro de Andorra fez boas defesas no jogo, mas acho que quem sai como derrotada dessa rodada é a Albânia, porque obviamente foram 2 empates, não perdeu, mas podia ter vencido o jogo contra a Sérvia em casa, perdeu uma penalidade para isso. Óbvio que o empate estava dentro dos conformes, mas vencer a Sérvia até por essa briga pela segunda colocação, mas o empate contra a Letônia pode ser muito crucial, né, nessa briga, porque a chance da Sérvia jogar contra a Letônia e vencer os 2 jogos e disparar é muito grande. Enfim, como que você viu essa rodada do Grupo K? Pois é, né? A gente imaginava que fosse acontecer a Terceira Guerra Mundial, né, nesse confronto Albânia e Sérvia, mas foi uma seleção do Grupo I que quase está causando a Terceira Guerra Mundial, né? Mas isso é para outro podcast, né? Mas eu acho que o grupo, né, a Inglaterra, igual você falou, né, poderia ter ganhado por bem mais de Andorra, mas gastou chance, né? A gente falou da Bósnia, a Inglaterra estava inspirada igual a Bósnia em perder gol, né? Porque, olha, o Kane e a galera ali estavam inspiradíssimos para perder chances, porque ninguém acertava o gol, só errava, era só chance perdida. Não sei quantas chances eles tiveram ali, porque foi bizarro, assim, ainda conseguiram sair com um golzinho que eles nem comemoraram muito, assim, falavam, putz, tô até com vergonha de comemorar esse gol. E aí a Sérvia, você falou, né, do Mitrovic, o Mitrovic que tava meio sumido, né, meio desaparecido do futebol ali, né, não tava fazendo muita coisa pela seleção, foi criticado por mim aqui nesse podcast, que aqui a gente não tem rabo preso com ninguém, mas, né, voltou a praticar o futebol e fez 3 gols já de cara, então dá um alívio, um ânimo aí para a Sérvia, e saíram, né, no lucro, igual você falou, né, contra a Albânia, né, nesse jogo tenso, mas, né, triste aí pelo nosso pequeno Silvio, né, que, né, infelizmente, né, podiam ter saído vencedores aí contra a Sérvia. Depois, lógico, o Mitrovic teve chances, né, o goleiro salvou, e o Mitrovic também não foi tão eficiente assim nessa partida para fazer um gol para os sérvios, mas, né, se sai um gol ali é uma mudança de ânimo completa, né, porque você podia ver ali pelas imagens do jogo que a galera tava eufórica a hora que marcou o pênalti. Meu Deus do céu, faltava explodir o estádio ali de exultação da galera. Então, com certeza, se saísse o gol, era uma mudança de ânimo completa, né, para a partida, e aí acabou acontecendo isso. E nessa perda de pontos contra a Letônia, que também é puxado, né? Porque, igual a gente falou, né? Do Cazaquistão tirar ponto do pessoal é meio isso, né? Você não pode perder ponto contra a seleção assim, que você acaba, né?
é o prelúdio de dar ruim, né? De dar errado e vai perder justamente para rival Sérvia, né? Então, bem complicado. Acho que isso vai poder custar caro aí se a Albânia não conseguir tirar ponto, né, da Inglaterra e da Sérvia para frente. Vai ser bem difícil deles terem essa segunda vaga, né? Eu acho que né, não é um prognóstico muito positivo aí para a seleção albanesa e para o nosso Silvinho, né? Então, espero que possam reverter aí esse quadro negativo, né? E a reversão desse quadro negativo é vencer em Belgrado só, né? Então acho que é uma missão tranquilão. Claro. E além, claro, vai jogar com a Inglaterra em Tirana, né? São as duas chances da Albânia conseguir reverter a situação. Delicado, só digo isso. Delicado. E claro, ou torcer para a Sérvia acabar por uma catástrofe da natureza, perdendo pontos contra Andorra ou Letônia, que eu duvido muito que vai acontecer. Agora vamos para o último grupo, grupo L. No grupo L, a gente teve a vitória da Tchequia contra a Montenegro por 2-0 e a Croácia estreou com tudo, né? Jogando no Algarve, fez 7-0 para cima de Gibraltar, né? Sem muita dificuldade. E no jogo, acho que, para mim, dos grandes resultados dessa rodada, goleou a Tchequia por 5-1, né? Um segundo tempo espetacular da Croácia após tomar um gol de empate. O Modric deu um passe absurdo, para quem não viu, para o quinto gol, acho que foi do Perisic, que foi um passe absurdo. E no grande jogo da rodada, né? João Rai não dormiu esperando essa partida. A Giras Farrell, de virada, venceu o Gibraltar por 2-1. Eu tô brincando, mas, cara, o jogo teve 3 golaços, né? 2 gols. O primeiro gol de Gibraltar, muito bem trabalhada a jogada. Mesma coisa, o gol da virada da Giras Farrell. E o gol de empate foi um gol olímpico apenas. Então, né, se você não estava curioso em saber como foi essa partida, procure os gols que você vai ver que vale a pena. No grupo, a gente tem a Tchequia ainda liderando com 9 pontos, mas a Croácia vem na segunda colocação com 6 e tem 2 jogos a menos. Aí tem Montenegro também com 6 pontos, mas que não venceu nessa luta FIFA. As Ilhas Faroe somou seus 3 primeiros pontinhos. Gibraltar tem 0. João, a gente falou aqui no último podcast que o Modric falou, né, que quer se aposentar após a Copa do Mundo e que a Croácia precisava ir para a Copa do Mundo para isso acontecer, né? Primeiro de tudo. E talvez a gente vive isso um pouco de dificuldade, até nesse confronto contra a Tchequia, enfim, mas, meu amigo, só essa goleada aí, até mesmo boa atuação da Croácia, que fazia um tempo que a gente não viu uma boa atuação da Croácia, assim, né? O jogo da França, né, foi um bom jogo lá na fase de quartas de final da Liga das Nações, mas acho que foram duas partidas onde a Croácia mostrou sua força, mostrou que, ó, a gente vem para liderar esse grupo, passar o carro, vamos ver se isso se mantém, mas como que você viu aí esse grupo que parece que dessas seleções que entraram, né, vindo da Liga das Nações agora, nesses 6 grupos, a Croácia foi a que mais mostrou a força, né? Mais cravou a sua bandeira e falou, cheguei. Exatamente. Se tinha alguma dúvida, né? Se a gente tinha alguma dúvida de como a Croácia poderia jogar, não temos mais, né? Porque, como você falou, passou o carro em todo mundo. Esse jogo contra a Tchequia, né? Quando empatou, eu fiquei, putz, né? Os nossos velhinhos, os nossos idosos da Croácia não vão conseguir segurar aí, né, vencer a Tchequia. Daí quando eu vejo lá já tava 3-5, então loucura assim. E, né, você falou o Modric, né, distribuindo jogadas, o Kramaric e o Perisic, o que eles se consagraram nesses 2 jogos é brincadeira, assim, porque cansaram de fazer gol, né, os dois estavam afinados, né, acho que o Kane e o Dzeko podem assistir aí os vídeos da Croácia para se inspirarem em fazer gol. Mas realmente, né, acho que tirou essas dúvidas, mostrou para o pessoal, ó, a gente é melhor aqui que vocês e vocês vão brigar pela segunda vaga, pelo segundo lugar. A gente vai passar em primeiro, vocês se virem. Então, já fica 3 pontos aí só, né, da Tchequia e com, né, 2 jogos a menos, então, teoricamente, né, vai já fica com esse virtual primeiro lugar, né? E aí o que a gente tem, né, o Ilhas Faroe e Gibraltar, esse jogo que você pensa, meu Deus do céu, por quê? Mas foi um belo de um jogo, como você bem disse, né? Foi um jogo que, né, Gibraltar saiu na frente numa bela jogada, como você falou, né? Só gols de jogadas trabalhadas ali. E aí, empate só no segundo tempo, aos 25 minutos, e virado aos 40, né? Então, poderia ter essa grande vitória de Gibraltar, né? Ou pelo menos conseguir um pontinho, mas aí, né, Ilhas Faroe conseguiram buscar uma vitória em casa para delírio dos locais. E aí, né, Gibraltar daí também
tomou outro pipoco, né, da Croácia, né, esse sim, foi realmente um atropelo. Se a Tchequia foi feio, esse aí foi pior ainda, porque, nossa, 7 gols, assim, só que esse aí era esperado, né, João? Acho que exatamente, esse aí era mais do que esperado, mas, né, foi absurdo. E aí Montenegro e Ilha-Cerro foi bem equilibrado, né, chances dos dois lados, mas aí no final do jogo, na bacia das almas, Montenegro fez o gol da vitória e conseguiu se livrar aí de um fiasquinho, né, de um pequeno fiasco aí. Segue com o sonho, né, o sonho segue vivo aí para Montenegro. Não acreditamos nisso, não acreditamos que o Montenegro vai ficar com pelo menos uma segunda vaga, mas ainda segue com alguma esperança porque está com 6 pontinhos e um jogo a menos também, né, Sof? Então, isso é o que alimenta aí os montenegrinos para que possam ainda sonhar com uma Copa do Mundo. Lembrando, né, que Montenegro nunca foi para a Copa do Mundo, né? Foi só como Sérvia e Montenegro. Então, a parte, assim, né, é sacanagem falar isso, né? Mas os melhores jogadores eram da Sérvia, não de Montenegro. Tinha muito poucos montenegrinos na seleção lá e isso acabou se refletindo muito, né, no que é o Montenegro hoje, né, no futebol. Um forte abraço a toda a família Montenegro, inclusive a Fernanda Montenegro, o Oswaldo Montenegro, que ouvem o nosso podcast. Mas tem que ressaltar, né, João? O Montenegro tá com 6 pontos, mas venceu Ilha-Cerro e Gibraltar, né? Então, é bem isso, né? Como ainda a Croácia ainda não jogou contra essas seleções, né? Só jogou contra Gibraltar, né? Também a questão da Tchequia, que ainda já jogou também, enfim, tem esses pontos, né? Vamos ver se o Montenegro, para sonhar com uma vaga, tem que aprontar contra a Croácia e contra a seleção da Tchequia. No primeiro confronto com a Tchequia, não aprontou, né? Então, veremos na frente se vai conseguir fazer alguma coisa. E para quem está curioso, Gibraltar consegue dar revanche contra a seleção das Ilhas-Ferro, já vai acontecer esse duelo, provavelmente no Algarve, em setembro. Então, se você estará por Portugal em setembro, saiba que terá um Gibraltar e Ilhas-Ferro para você conferir lá na terrinha, lá em Portimão, terra que João Rai gostava bastante. Será que é... Eu não sei se é em Portugal mesmo. Para mim que não era. Para mim que era o mesmo nome, mas não é mesmo? Porque eu vi lá, né, escrito Algarve, daí eu olhei do lado, tinha um outro negócio escrito, eu falei, mas é isso aí, não. É que Gibraltar é a publicidade dela, né? Então, mas... Entendi, porque eu jurava que era, tipo, o mesmo nome por uma incrível coincidência, assim. Não, já faz um tempo que Gibraltar está jogando no Algarve, em Portugal. Então é isso, pessoal. Fechamos aqui esse giro por Liga das Nações, por eliminatórias da Europa. A gente agradece pela sua companhia, pela sua audiência. Pede aí para você ficar ligado nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram e TikTok, @ContiVerdeLine, para ficar sabendo tudo sobre futebol, seleções e seus demais causos, né, como já diria o outro. Também seguir aqui a gente no Spotify e no YouTube para você conferir quando soltarmos podcasts, né, os demais repercussões da FIFA. Também agora teremos a gloriosa Copa Ouro, que vai se iniciar, né, nesse final de semana, então tem toda a preparação da Copa Ouro por aqui também. E se puder, apoia.se/ContiVerde com R$10, você ajuda a gente. Não pode ajudar financeiramente? Compartilhe nosso podcast para que a gente chegue cada vez a mais e mais e mais e mais pessoas. Ai, meu caro amigo, um forte abraço. A gente volta então lá nos meados de setembro, quando teremos todas as seleções jogando eliminatórias, né? Vai parar a confusão do que é Liga das Nações, do que é eliminatórias. Agora vai estar todo mundo no mesmo bonde, tentando chegar na América do Norte. Forte abraço. Muito obrigado, Sof. Voltaremos, né, quando teremos uns 87 jogos para acompanhar, né? Já eram 24 aqui, imagina lá para frente, né, com todos os grupos. Ou provavelmente vai ser 48, né? Mas enfim. Mas se é o dobro, né? Mas enfim. Muito obrigado aí a vocês que nos escutaram. Voltaremos na próxima. Esperamos não errar nossas previsões tanto assim. Igual dessa vez que fomos bem até. Mas é isso. Siga aí acompanhando a seleção de Gibraltar, Ilha-Cerro e outras grandes favoritas aí a estarem no ano que vem nos Estados Unidos, se seus vistos forem aprovados. É isso aí. Forte abraço. Um forte abraço e lembrando que a partir do próximo podcast a gente fala sobre Fernando Santos nas eliminatórias, então você não pode perder. E se ele não for demitido do Azerbaijão antes. Tá certo? ContiVerde, caminho na Copa do Mundo, passa por aqui. Até mais!